Fale e seja ouvida pelo seu marido. Como melhorar a comunicação no relacionamento. Já aconteceu com você de às vezes você ter uma ocasião, você saiu lá com seu parceiro, tá tudo legal, só que aí de repente surge uma história ali na sua cabeça que faz muito sentido, sabe? E aí você quer falar sobre aquilo, só que na verdade isso é a verdadeira ruína para aquele dia, porque aí vão desencadear as discussões. Eu quero te contar uma história que mais parece uma animação, mas na verdade ela é algo que acontece sempre na vida dos relacionamentos, que é o seguinte: certa vez tinha uma senhorinha numa estação de trem e ela tava lá à toa, sozinha, e ela viu uma máquina, sabe aquelas que você coloca o dinheiro pra cair um biscoitinho, alguma coisa? Ela olhou, viu um biscoito que ela queria e pensou: ah, vou comer esse biscoito aqui enquanto eu espero o meu trem. Aí ela colocou a moedinha e aí, no que era pro biscoito cair, o biscoito simplesmente não caiu, ele ficou preso. Ela ficou muito brava. Ela era uma senhorinha baixinha, assim, sabe? E ficou muito nervosa que mal ela conseguia alcançar ali o botão, começou a apertar para que caísse logo aquele biscoito, não caiu. Ela ficou pensando o que que eu vou fazer. Aí ela bateu na máquina uma vez, não deu certo, foi correndo de longe, bateu de novo na máquina e caiu o bendito biscoito. Então ela pegou o biscoito e foi lá se posicionar para onde passaria o trem, né, no banco lá fora. Sentou, já com muita dificuldade, bem baixinha ela. Ela pegou o jornal e no que ela foi pegar o biscoito, de repente ela viu uma mão. Ué, e essa mão de quem que é aqui? Era a mão de um rapaz que estava pegando o biscoito. Nossa, ela ficou muito brava. Tanto que aí ela olhou para aquela mão, pegou um biscoito que estava do lado, mordeu, comeu assim e achou assim uma petulância, porque o rapaz não parava de comer o biscoito. Imagina aquele pacotinho assim, vários biscoitinhos. Ela pegando um biscoito, o rapaz pegando outro biscoito, até que chegou no último biscoito. Ela já estava muito brava, porque ela fazia uma troca de olhares silenciosos com aquele rapaz. O rapaz não estava dando muita atenção, ele estava de fone de ouvido, não estava ouvindo o que ela estava falando. Ele estava só lá pegando o biscoito e ela enfurecida, assim, muito brava, pegando também o biscoito, até que chegou no último biscoito, ela olhou assim para ele olhou para ela. Eu acho que ele estava ouvindo alguma música, então ele olhava para ela só articulando a boca, né? Não tava vendo o que ela tava falando realmente. E aí ela ficou muito brava, puxou aquele fone de ouvido dele. Mesmo assim, o que que ele fez? Entendeu que ela queria o biscoito, pegou o biscoito, quebrou no meio, deu uma parte para ela e ficou com outra. Aí ele comeu a parte dele e ela, furiosa, fez questão de esmagar aquela metade da bolacha. Então chegou finalmente o trem e aí ela foi pegar o trem, entrou lá já furiosa, brava, né, com tudo isso que tinha acontecido. O moço do trem pediu o bilhete, ela abriu a bolsa e no que ela foi pegar o bilhete, né, para dar pro rapaz do trem, ela viu o biscoito dela, que estava intacto dentro da bolsa, e ela não tinha percebido isso. Imagina a situação, na verdade ela estava comendo o biscoito do rapaz que teve empatia e aceitou compartilhar com ela o próprio biscoito, porque na verdade o dela estava ali, guardadinho, desde o momento que ela pegou, ela colocou na bolsa e não tinha observado que ela não tinha tirado da bolsa. E aí ela viu aquele biscoito ali e achou que era o dela. E quantas vezes a gente age assim no nosso relacionamento? A gente cria um julgamento precipitado e briga por um biscoito que nem é nosso, acabando com a conexão. Como parar de reagir de forma automática muitas vezes e melhorar a nossa comunicação. E para entender o quadro geral e não sair julgando tudo rapidamente, o nosso cérebro ele precisa fazer uma pausa. O livro Supercomunicadores traz um conhecimento fascinante, que é o seguinte: numa mesma conversa podem estar existindo outros 3 tipos de conversa. Como é isso? Às vezes, o que eu preciso não é a mesma coisa do que a outra pessoa precisa. Toda conversa é uma negociação. Ali cada um tem um objetivo. E como que eu descubro isso? A princípio, a gente pode observar os sinais, se a pessoa está querendo conversar, se ela está evasiva, se ela está mudando de assunto, que já mostra que ela está fechada para aquilo. Porque para que a gente se encontre e não hajam 2 monólogos, a gente precisa perceber que a gente está querendo conversar. E existem 3 tipos, que é a comunicação prática, a comunicação emocional e a comunicação social. A comunicação prática é aquela que a gente tenta resolver algo, sabe? Às vezes eu chego em casa, eu normalmente tenho uma conversa mais emocional, eu chego falando pro meu marido: ah, eu tô triste por causa de tal coisa, já dá pra perceber pelo tom que é uma conversa emocional.
E aí ele me fala assim: "Ah, mas então por que que você não sai daquele emprego? Então por que que você não faz tal coisa?" Ou seja, ele tá com uma comunicação prática, ele quer resolver aquele problema. E muitas vezes os homens têm disso, de serem resolvedores das coisas. Então, o que que vai acontecer? A gente vai se desencontrar, porque não é aquilo que eu preciso. Eu não quero que ele resolva um problema, eu só quero que ele acolha o meu sentimento. Ou seja, ele estava na comunicação prática e eu estava na comunicação emocional. E aí eu falei da social, né? A social, ela exige somente a escuta. A social é aquela que fala dos nossos papéis, como a gente é enxergado na sociedade. Por exemplo, eu vou falar de alguém, alguma situação, do futebol, da política. 70% das conversas estão nesse âmbito, onde as pessoas só querem ser escutadas, nada mais que isso. Mas entre casal, eu observo muito que existe essa correlação da conversa prática e da conversa emocional. E a gente perguntando para a pessoa: que tipo de conversa você quer ter agora? Você quer que eu te dê uma solução? Você quer que eu só acolha o que você está falando? Você quer que eu só escute? Esse já é um indício seu de próprio interesse, que a pessoa vai falar: "Ah", aí você pode até explicar, porque eu faço isso. Às vezes eu venho falando de algum sentimento, e aí meu marido vem com aquela comunicação prática, né? Porque ele quer resolver logo para fazer outra coisa. E aí eu falo: "Olha, eu preciso agora que você só acolha o que eu tô falando." E ele começou a ficar mais atento aos sinais que eu demonstro, porque a nossa comunicação está toda em nós, né? Não é somente a fala, é o corpo, o jeito que eu respiro, a pressa com que eu falo. Então a gente precisa realmente ter essa pausa para observar que tipo de comunicação está acontecendo ali, para que eu consiga me conectar com a pessoa. Mas o que acontece é que às vezes a gente não consegue fazer essa pausa. E é aí que eu vou te falar o verdadeiro problema. O grande problema é que a comunicação não é somente a falada. O nosso corpo ele reage muito antes da nossa mente processar. Então o que acontece é que às vezes a gente é muito reativo. E essa reação vem justamente desse corpo que está acostumado a experienciar determinados comportamentos que vieram lá do nosso passado. O nosso corpo ele tem essa função de nos proteger. Então, acontece que se lá no passado eu precisava evitar conflitos, não adiantava eu falar porque eu seria repreendida, eu vou ficando com esse corpo assim, mais murcho. Talvez eu seja uma pessoa mais emocional. E aí o que acontece com essa pessoa que é super emocional? Quando existe essa oportunidade de conversa e se a conversa não vai fluindo desse jeito que deve ser, de respeito, né, de um compartilhar a experiência própria com o outro, se não acontece dessa forma, a pessoa vai reagindo, daqui a pouco o corpo dela já está estremecido, ele fica até mole, e aí ela pode até chorar. Então, essa é uma pessoa mais emocional. Ao contrário de pessoas também que precisaram ser muito fortes. Tem gente que precisou lidar ali na garra no passado, sabe, com as circunstâncias. Então ela virou uma pessoa muito mental, aquela pessoa que racionaliza tudo. É uma pessoa que ela tem até uma sobrecarga na cabeça, né? Ombro, cervical, é aquela pessoa que avança, que ela fala de forma reativa, ela ataca. Isso porque o corpo dela está moldado para reagir dessa forma. É uma forma de proteção. Então, por mais que a gente saiba como se comunicar, sabendo que tipo de comunicação a pessoa quer, que tipo eu quero ter também, isso já é um grande passo. Mas eu preciso também trabalhar essas minhas bases para que eu fique presente no que está acontecendo agora e não reagindo com a bagagem que eu tenho lá no passado. E é agora que eu te apresento a solução. A melhor forma de você conseguir lidar com o que está acontecendo, enxergando o quadro geral, não ficando refém das reações, é você trazendo o seu corpo para o momento presente, que significa você mobilizar o seu corpo que está acostumado a ficar de determinadas formas, para que ele então comece a soltar essa emoção, você sinta mais segurança, e isso o corpo vai registrando, essa memória corporal. Por exemplo, eu quero trazer um exercício agora prático que vai funcionar para as duas circunstâncias. Para quem é muito mental, né, muito reativo no ataque, e também para quem tem esse emocional muito forte, sabe? A pessoa que sente demais. Nesses casos, o que, que acontece com o corpo? A pessoa que ela é muito mental, a energia dela está toda concentrada na cabeça. Às vezes, essa pessoa precisa se conectar com as partes de baixo. Pode reparar que, às vezes, a gente que é muito mental pode estar trabalhando demais, fazendo coisas e que o corpo, para te ajudar, ele coloca toda a energia lá para a cabeça. Então acontece que você pode ter problema de coluna, pode ter uma sobrecarga na parte de baixo, porque não está integrada. É como se o corpo fosse separado e a gente precisa fazer um movimento
com a parte de baixo, para que então essa energia, essa tensão consiga sair, consiga ser liberada. E a pessoa que é muito emocional, às vezes ela fica muito mais, ela naquele sentimento, naquele aprisionamento, fica com aquele pensamento repetitivo, não sabe como sair. O que ela está precisando, na verdade, é de movimento, para que ela consiga dissipar um pouco essa carga emocional. Hoje eu vou trazer um simples exercício, porque é assim, o manejo corporal, que é o que eu quero trazer aqui para que você consiga se fortalecer corporalmente, para quando vier uma situação adversa, o seu corpo consiga te manter no presente, ele funciona assim, ó, ele pode ser de forma completa, que aí aqui a gente vai ter desde a parte da percepção do corpo, para um manejo indireto, que mexe outras partes, até a gente chegar no foco e depois perceber realmente o que aconteceu com o corpo, como ele pode ser o emergencial, que é o que eu vou fazer agora, que é bem rápido, só com um movimento mais simples, para que então você consiga já começar a se sentar. Você pode fazer isso várias vezes, por exemplo, no decorrer da semana, faz um dia, passa 2 dias, observa como o seu corpo ficou, e aí você depois me conta a experiência de como foi começar a mobilizar o corpo para que a sua emoção conseguisse se estabilizar mais. O primeiro movimento ele é conhecido como grounding invertido. O que é isso? A gente joga o peso do corpo todo para o chão, a cabeça pendendo para o chão, a perna fica assim semi-flexionada e a gente começa a sentir as nossas bases. O interessante aqui é que a gente fica na posição inversa. Por exemplo, o nosso corpo em pé, primeiro é a base, depois o coração e depois a cabeça. Aqui não, ó, a cabeça tá pro chão, depois vem o coração e por último, essas bases que dá a estrutura para que a gente consiga ir para a vida, ela tá para cima. E o próximo movimento que eu vou fazer é esse da gente ficar aqui na cadeirinha, a gente fica encostado na parede, é bem fácil, não é para doer a perna, você pode ficar com o joelho semiflexionado, mas numa posição confortável. O que você precisa aqui é sentir a sua coluna, sentir o sustento que está surgindo ali com essa pressão do corpo na parede. E depois a gente vai fazer uma torção lateral, que é você, nessa posição já encostada na parede, você desencosta um pouco, e aí vai pegar primeiro de um lado com as 2 mãos, torce todo o corpo, repara que o pé ele dá uma viradinha quando você vai encostar com as mãos na parede. E isso você vai fazer com os 2 lados. E por fim, você pode fazer um relaxamento deitado, para que você consiga absorver toda essa sensação dessa pequena prática corporal. Então, antes mesmo de começar uma conversa, sempre se pergunte: como está o meu corpo? Será que eu estou agindo de acordo com o que está acontecendo agora ou estou apenas reagindo com a bagagem que eu tenho do passado? À medida que você vai praticando essas atividades corporais com foco nessa estrutura que você precisa para lidar com a vida, com circunstâncias mais difíceis, você vai se fortalecendo e equilibrando a sua comunicação. O corpo, ele carrega a mente. Toda a nossa sabedoria está no corpo. E a gente começa a aprender a desacelerar, a pausar mais, a refletir sobre o que está acontecendo e a melhorar as nossas relações. Se esse assunto fez sentido para você, se inscreva, continue acompanhando esses conteúdos e também vou deixar o link do meu Instagram para mais conversas profundas. Até o próximo vídeo. Tchau!